Flebite, tromboflebite, você sabe a diferença desses problemas para trombose venosa profunda? Será que é tudo a mesma coisa? Flebite, trombose, é tudo igual? Ou será que quem tem uma flebite pode ter uma trombose? Será que ela é um aviso que alguma coisa está errada na sua circulação e uma trombose, ou seja, um entupimento de uma veia mais importante pode estar por vir? Então, quais são os mitos e as verdades com relação à flebite, também chamada de tromboflebite, e a trombose venosa profunda, chamada de TVP. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Dessa forma você é avisado de tudo que acontece por aqui e não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E já aproveita para clicar no gostei. O seu joinha, o seu like, a sua curtida é muito importante, porque dessa forma você impulsiona o nosso trabalho e aí a gente consegue chegar até mais pessoas com informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvida que vocês deixam nos comentários. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Meu nome é Nilza, moro em Feira de Santana, Bahia. Qual a diferença de flebite e trombose? E antes da gente falar sobre isso, eu quero te lembrar que na descrição desse vídeo tem um link para você fazer de forma gratuita o download do nosso e-book com 10 dicas práticas de como combater a má circulação e proteger as suas veias contra a trombose. Mas voltando para o nosso tema aqui hoje, nós vamos falar sobre flebite e sobre trombose. Na verdade, a flebite e a trombose são duas condições que afetam as nossas veias, mas possuem algumas diferenças importantes, tanto com relação aos sinais e sintomas, quanto à gravidade e os riscos de cada uma. Para você entender as diferenças, primeiro eu preciso começar te explicando que a circulação da nossa perna, a gente tem duas estações de veias, ou seja, dois grupamentos de veias. A gente tem as veias profundas da perna, que ficam lá no interior, próximo do osso, onde passa 90% do sangue das veias da nossa perna. E a gente tem outras veias que são veias superficiais, que passa cerca dos 10% restantes do sangue das veias da nossa perna. As veias profundas, as veias femorais, poplíteas, fibulares, tibiais, todas essas veias fazem parte do sistema profundo, enquanto as veias safenas interna, também chamada de safena magna, a veia safena externa, também conhecida como safena parva, essas veias e outras veias menores fazem parte do sistema venoso superficial. Se no profundo passa 90% do sangue e no superficial 10% do sangue venoso das pernas, você já começa a imaginar que o sistema profundo é bem mais importante do que o superficial. Então, quando os coágulos sanguíneos acontecem dentro de uma veia superficial, a gente fala que aconteceu uma tromboflebite ou simplesmente flebite. Quando um coágulo surge dentro de uma veia do sistema profundo, aí sim nós temos a trombose venosa profunda. Essa que é a principal diferença entre a trombose e a flebite. Em qual veia da perna o trombo se formou? O trombo nada mais é do que um aglomerado de células do sangue. Células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, células brancas que nos defendem, plaquetas. Quando esses componentes se agrupam no sangue, formam um coágulo. Se for em uma veia do sistema profundo, a gente tem uma trombose venosa profunda. Se for em uma veia superficial, a gente tem uma flebite ou tromboflebite. Pelo fato das veias do sistema profundo serem mais importantes, já que elas carregam 90% do sangue venoso das nossas pernas, a gente tem repercussões na nossa circulação, riscos relacionados às doenças, bem maiores na trombose venosa profunda do que na flebite, já que o sistema venoso profundo ele é mais importante, já que ele carrega uma quantidade, um volume sanguíneo bem maior do que o sistema superficial. Então, quando a gente fala de riscos, quando a gente fala de complicações, de perigos, a trombose traz bem mais problemas do que a flebite. Mas antes eu preciso que você entenda que cada um tem os seus riscos. Tanto a trombose profunda, a trombose venosa profunda, quanto a flebite vão ter os seus riscos. Então o coágulo é um composto que pode se formar de vários tamanhos. Existem coágulos menores, coágulos maiores. Geralmente os coágulos das veias profundas
são coágulos maiores, mais perigosos e qualquer entupimento das veias profundas causam mais inchaço, mais complicações. As veias do sistema venoso superficial geralmente formam coágulos menores, coágulos com um pouco menos de complicações, mas que em algumas situações a gente precisa ter atenção. Então no sangue tem células vermelhas, células brancas, plaquetas, hormônios, tem minerais, tem impurezas, tudo isso se aglomera quando esses componentes do sangue se agrupam, formam coágulos. Quando o coágulo forma no sistema superficial, flebite. Quando o coágulo forma no sistema profundo, trombose venosa profunda. Quando algo perturba a circulação, esses componentes de sangue se agruparam, se aglomeraram e formam um coágulo ali, o sangue tem dificuldade de passar. Então daí que vem os sintomas. Daí que vem o inchaço, o peso, a dor, a vermelhidão na perna, tudo isso é causado por uma estagnação, uma estase, um acúmulo de sangue na perna, já que tem um coágulo ali entupindo aquela veia, o sangue não consegue passar. É daí que vem todos os problemas, tanto da trombose quanto da flebite. O principal problema de um coágulo dentro de uma veia é ele soltar de onde ele foi formado e parar em outra parte do corpo, que é a embolia. Um coágulo solto pelo corpo recebe o nome de êmbolo, daí o nome embolia. E o local mais comum onde esses coágulos que formam nas pernas vão parar são nos pulmões, daí o nome embolia pulmonar. Pulmão serve para respirar, se tem um coágulo no pulmão e não respiro bem, a pessoa pode ter, evolução fatal, pode perder a vida, já que ela não consegue respirar. Então, tanto a flebite quanto a trombose podem ser influenciados por vários fatores e as duas podem causar embolia. Pessoas que têm varizes, pessoas, por exemplo, que fumam, pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm histórico na família de má circulação, todas essas têm mais incidência, tanto de flebite quanto de trombose. Ficar parado muito tempo na mesma posição, por exemplo, numa viagem prolongada, ou para fazer uma cirurgia, ou para se recuperar de uma cirurgia quando a pessoa não pode andar, tudo isso são fatores de risco. Então o que você come, obesidade, sobrecarga de veias da perna, por exemplo, na gravidez, quando a pessoa imobiliza uma perna, quando se acidenta e coloca um gesso, anticoncepcionais, tudo isso que eu falei, pode causar uma má circulação nas veias e predispor à formação de coágulos e a pessoa ter uma flebite ou ter uma trombose. Então tudo isso são fatores de risco que aumentam a chance da pessoa ter um problema venoso. Você precisa entender que o fato de aparecer um coágulo dentro de uma veia na perna de alguém não é uma coisa normal. Dor na perna não é normal, trombose não é normal, nada disso é algo natural. Tudo isso não é para acontecer numa circulação saudável. Se você teve, por exemplo, uma flebite, se você teve uma trombose, ou se você teve algum problema relacionado às veias, tem varizes, significa que você tem alguma coisa ali que está perturbando a sua circulação. Será que é a sua alimentação, o seu peso, é falta de atividade física? O que está acontecendo eu não sei, mas alguma coisa está errada na sua circulação e está formando coágulos ali. Se você teve um trombo, não é uma coisa normal, é um aviso do seu corpo que alguma coisa está acontecendo na sua circulação e você precisa tomar providências para melhorar isso, porque senão provavelmente você vai ter de novo. Trombose não é um acaso do destino ou um infortúnio, não. Provavelmente tem coisas que você não está percebendo ali que estão prejudicando a sua circulação e formou coágulos ali. Se você já teve um evento, o segundo pode ser ainda pior. Por quê? Porque a complicação mais grave, como eu te falei, é a embolia pulmonar. E não tem como a gente saber quem vai ter, quem não vai ter. Qualquer pessoa que tem um coágulo dentro da veia pode ter uma embolia. Se o coágulo soltar da perna de onde ele foi formado e deslocar para o pulmão, a pessoa vai ter uma embolia. A gente só está livre de ter embolia se não tem coágulo nas veias, se não tem trombos ali. Tá certo? Então, pessoas que têm, falta de ar, dificuldade para respirar, dor no peito, palpitações, sensação de coração acelerado, começou tudo isso com uma dor na perna, é altíssima a chance dela ter tido uma trombose que evoluiu para uma embolia. A embolia acontece em cerca de 15 a 30% dos casos de pessoas com trombose, e 5% dessas pessoas com embolia vão ter um desfecho fatal.
já que o pulmão serve para respirar e a gente não consegue ficar aí mais de 1 minuto sem respirar. E com relação aos sinais, os sintomas, os avisos que o nosso corpo dá, os sintomas mais comuns da trombose é a dor e o inchaço nas pernas. A dor ela tem início súbito, repentino, ela começa de uma hora para outra e geralmente ela acontece só em uma das pernas. A trombose não é boazinha. Essa dor ela não vem, tem 6 meses que eu tenho dor na perna, será que é trombose? Provavelmente não, gente. Trombose em 2, 3 dias ela já leva a pessoa para o hospital. A trombose não é boazinha, ela é agressiva. Em 2, 3 dias a pessoa costuma ter tanta dor na perna que ela é obrigada a procurar auxílio, procurar um hospital. O inchaço também não fica indo e voltando. Eu acordo com a perna desinchada, final do dia está inchada. Acordo com a perna fininha de noite, está uma bolotinha. Não, gente. Trombose é agressiva. Trombose não acontece assim de dar 6 meses de prazo, não. A dor e o inchaço vem de forma súbita. A cada hora que passa não tem um coágulo ali prejudicando a circulação, então a perna a cada hora que passa vai ficando maior. Você tem que lembrar que o coágulo da trombose que prejudica a circulação, ele está ali, comprometendo as veias. Então, a cada hora que passa, os sintomas vão agravando, vão piorando. Não fica inchando e desinchando. A dor não vai e volta. Dói segunda, aí depois na sexta vai doer de novo. Não. Em alguns casos, a perna pode ficar vermelha, pode ficar quente, já que tem um acúmulo de sangue e de líquidos ali. Mas os principais sintomas da trombose é a dor e o inchaço de início súbito que acontece de forma abrupta, de forma repentina, que acontece de uma hora para outra. A vermelhidão e o calor, principalmente no trajeto de uma veia, é típico da flebite. Se a gente está falando que a flebite acontece em veias superficiais, então são veias que são perto da pele. Então a veia fica inflamada. Essa veia superficial é perto da pele. Então é bem característico da flebite aquele trajeto varicoso, fica um cordão varicoso duro, enrijecido, encaroçado, e isso geralmente acontece no trajeto da veia inflamada. Então você consegue naquele local ver que a pele está vermelha, quente, sensível ao toque, aquela região fica bem dolorida. Na trombose a perna fica vermelha, inchada, quente como um todo. Na flebite isso acontece na maioria dos casos no trajeto da veia inflamada, daquela veia que está com a flebite. Fica bem evidente naquele local sensível ao toque. Essa especificação assim, bem característica, bem localizada da flebite. A trombose, isso acontece na perna como um todo. Você não vai descobrir se você tem trombose ou flebite em casa. Essas duas doenças são condições sérias de saúde, problemas de circulação graves e precisam ser tratados com seriedade. Então é importante fazer exames médicos, receber atendimento de um profissional para você saber o que está acontecendo com você, ter certeza do seu diagnóstico e receber remédios, medicamentos orientados por um profissional de saúde para você poder melhorar e ficar bom e evitar complicações graves, como, por exemplo, uma embolia. A gente não confirma trombose nem flebite com exame de sangue. Se você já ouviu falar de um exame chamado dedímero ou dímero D, ele é um exame que serve para descartar trombose quando o resultado vem abaixo, vem normal, vem negativo. Ele não serve para confirmar trombose, já que gravidez aumenta dímero. Inflamações, por exemplo, gripe, dor de garganta, meningite, pneumonia, infecção urinária aumenta dímero. Problemas como, por exemplo, Covid, meningite, artrite, lúpus, tudo isso aumenta dímero. Infarto aumenta dímero. Então, gente, dímero serve para descartar trombose. Não serve para confirmar. O que confirma são exames de imagem, principalmente um ultrassom com Doppler. Eu consigo tirar uma foto do exame e ver. Gente, olha isso aí dentro da veia femoral. Isso é um trombo. Então são exames de imagem, principalmente um ultrassom com Doppler, que faz o diagnóstico da trombose. E como eu te falei, um exame de imagem vai ver a foto no seu exame mostrando onde está o problema. Ninguém confirma a trombose através de exame de sangue ou só dando uma apertadinha na perna da pessoa. Para ter certeza, eu tenho que ver aquele coágulo, aquele trombo dentro da veia. Então, são através de exames de imagem. O ultrassom com Doppler é o mais comum. Existem outros que são usados em menor quantidade, como flebografia,
angiografias, enfim. Depois que eu tenho, né, uma veia doente, eu consigo ver que tem trombo dentro daquela veia, eu preciso tratar aquela pessoa, não é verdade? Então eu preciso dar remédios. Geralmente o remédio que nós usamos são os anticoagulantes. Cirurgias, intervenções por dentro da veia, ou seja, procedimentos invasivos, só são usados em situações graves. Mais de 80% dos casos de trombose, o tratamento é medicamentoso. É um tratamento com remédios, sejam eles na forma de comprimido, que é o mais usual, ou na forma de injeções, como por exemplo na grávida. Então, depois que fez o ultrassom, confirmou se a pessoa tem ou não trombose, a gente vai partir para o tratamento, que pode ser cirúrgico ou medicamentoso. Geralmente medicamentoso, cirúrgico só para casos graves. Nem todo caso de flebite precisa tomar anticoagulante. Nas flebites, nós vamos usar os anticoagulantes só em flebites extensas, muito sintomáticas ou em áreas onde as veias superficiais entram nas veias profundas, pelo risco desse trombo migrar e ir parar no sistema venoso profundo. A maior parte das flebites nós tratamos com os anti-inflamatórios, remédios de veias como os flebotônicos, cremes, meias de compressão. Para a trombose, aí a gente vai usar os anticoagulantes por pelo menos 3 meses e para a embolia por pelo menos 6 meses, já que a trombose ela tem um potencial de complicação bem maior do que a flebite. Então vamos lá, pessoal. Vamos para uma revisão final aqui para a gente poder entender. Na flebite, nós temos o comprometimento de uma veia do sistema venoso superficial. Essa é a principal diferença com relação à trombose. No sistema superficial passa pouco sangue das pernas, pouco sangue venoso. Na dor da flebite, geralmente a gente vai ver um trajeto varicoso endurecido, encaroçado, vermelho, quente. A gente vai conseguir identificar o trajeto da veia afetada, que pode ser uma dor latejante, uma dor em queimação, ou até mesmo ao toque. Aquela região fica muito sensível. A pele ao redor da veia inflamada, já que a veia superficial também inflama. Então a pele fica vermelha, quente, sensível ao toque. No local daquela veia fica um pouquinho inchado, dolorido. Geralmente, então, bem localizado na área que está flebitada, naquela veia inflamada. Na trombose venosa profunda, geralmente a gente tem um comprometimento de veias importantes da perna que vão causar muita repercussão. Então, o principal sinal e sintoma é a dor e o inchaço, geralmente em toda a perna. Existem riscos como uma embolia, que é fatal, existem riscos de amputação do membro, de síndrome pós-trombótica. Então, nas tromboses, nós vamos ter o quê? Um tratamento mais rigoroso, e aí sim a gente vai usar os anticoagulantes. Anticoagulantes, eles não destroem, não quebram, não dissolvem trombo, eles estabilizam o trombo para o nosso próprio corpo ir lá através de proteínas, de substâncias como a plasmina reabsorver. Remédio que quebra trombo é trombolítico, alteplase, reteplase, streptoquinase, uroquinase, isso só é usado dentro do hospital pelo alto risco de sangrar. Anticoagulante estabiliza trombo. A trombose é grave, um inchaço, a dor, normalmente não costuma dar mais do que 2 a 3 dias do paciente em casa. Geralmente isso acontece de forma súbita, só em uma das pernas. A dor pode ser descrita como uma dor em aperto, como uma sensação de cãibras, como uma perna pesada, um desconforto, mas essa dor ela vem de forma súbita e ela é persistente. O inchaço vai ficando cada vez maior a cada hora que passa, já que tem um coágulo prejudicando a circulação. A perna pode ficar vermelha, pode ficar quente, pode, pessoal, mas o principal é a dor e o inchaço de início súbito só em uma das pernas. E aonde que deve estar o seu foco, pessoal? Que tanto a flebite quanto a trombose são sinais que a sua circulação pode estar comprometida e que você precisa se cuidar um pouco mais. Então, se você já passou por isso, é muito importante você focar na prevenção para não ter o segundo, terceiro, quarto, quinto episódio, já que ninguém está livre de ter uma trombose porque ela é uma doença do sangue. Enquanto nós estivermos vivos, todos nós temos sangue no corpo todo. No canal tem vários vídeos para te ajudar de forma simples e acessível, em linguagem que você vai entender, então te convido a explorar os vídeos do nosso canal. Se você quer ir além, na descrição desse vídeo tem um e-book gratuito, só clicar no link e fazer o download grátis de um e-book
com 10 dicas práticas de como combater a má circulação e a trombose. E se você quer o nosso programa avançado, quer estar próximo de mim, da minha equipe, na descrição desse vídeo tem o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado, onde eu vou te entregar um plano de ação. Nós temos grupo exclusivo para os membros, onde a gente troca ideias, tira dúvidas, acompanha os pacientes, enfim. Se faz sentido para você, clica na descrição desse vídeo aqui no SOS Má Circulação e Trombose e faça a sua inscrição para o nosso programa avançado. Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal e de deixar para mim um comentário nesse vídeo. Lá embaixo, vai lá, deixa para mim nos comentários o seu nome, de qual cidade você está falando, se você já teve flebite, trombose, qual a sua dificuldade, qual a sua pergunta. Nosso time pode selecionar a sua dúvida para os nossos próximos vídeos, enfim. Deixa para mim um comentário, eu quero te conhecer melhor, saber o que está passando aí do outro lado da tela para eu trazer um conteúdo cada vez melhor e mais relevante para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!